Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a terceira aula, então, que a gente vai tratar de algumas questões do Fundeb, né, em específico. E aqui, além disso, a gente também vai retratar sobre o Fundeb e as respostas do MEC com relação aí a essa noção da importância que o Fundeb tem para a educação nacional, sobretudo para a gestão educacional, né? São os recursos do Fundeb, então, que vão garantir, muitas das vezes, em alguns municípios e cidades, principalmente a forma de pagar os professores, de fato de conseguir ter uma verba pública para se colocar em educação e pagar as principais despesas aí dos municípios e das escolas brasileiras inseridas nas cidades, sobretudo do interior, mas também das grandes metrópoles, né? Então, a gente vai tratar também um pouquinho do repasse, das movimentações dos recursos, a importância disso para a educação, né, para a gente ter um norteio aí na gestão educacional. E vamos começar, então, primeiramente, já nos perguntando qual seria, então, a periodicidade dos créditos dos recursos nas contas do Fundeb. E aí, para a gente compreender, é preciso ter uma noção um pouco econômica, né? Os créditos nas contas específicas do Fundeb de cada governo ocorrem na maior periodicidade em que são creditados os valores das fontes mães, ou seja, dos impostos de ICMS, FPE, FPM, IPLEX, ITRM, a Lei Complementar 87, o IPVA, o ITCMD, né? As alimentadoras do Fundeb, quer dizer, são desses valores aí, desses impostos, que se tem aí o crescimento do Fundeb, por exemplo, né? Então, esse total então, é repassado a um determinado mês, resulta numa soma de todos os créditos realizados no decorrer daquele mês, e existe um período aí dos créditos que varia em função da origem dos recursos que o compõem, o fundo ocorrendo então dessa seguinte forma. Aí tem a origem dos recursos, que eu já falei anteriormente, e o período deles. Por exemplo, o ICMS, o período dele é semanal, né? Então passa-se recursos para o Fundeb semanalmente. Os outros aqui, de forma descendialmente, talvez a cada 10 meses. A desoneração de exportações e complementação da União praticamente passa verba para o Fundeb mês a mês. E o IPVA e o outro, conforme o cronograma de cada estado brasileiro. Quer dizer, então, para a gente ter os recursos do Fundeb, vários impostos são pagos, creditados na máquina pública, para que se tenha, então, esse montante e se destine ele às despesas específicas da área de educação, né? Olha o tanto que a gente, às vezes, até é professor, diretor, gestor educacional, e não tem conhecimento aí dessa questão socioeconômica, né? Mas é importante a gente saber disso especificamente, né? E aí, assim, quem administra o dinheiro do Fundeb, então? Né? A Lei 9.394 de 96, a de Diretriz e Base da Educação, no artigo 69, inciso 5º, estabelece, artigo 5º, quer dizer, parágrafo 5º, estabelece que o órgão responsável pela educação seja o gestor, o administrador dos recursos da educação. Os recursos do Fundeb, então, devem ser tratados de acordo com esse dispositivo legal, então. E aí, assim, pode haver, então, um repasse de recursos financeiros do Estado para o município em decorrência dessa municipalização ou vice-versa? Sim, né? Se a gente for analisar o artigo 18 dessa lei aqui, 11.494, de 2007, se prevê que, sim, que os estados e os municípios poderão celebrar convênios para transferência de alunos, de recursos humanos, de materiais, de encargos financeiros, assim como de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata dos recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado. Assim, tanto as prefeituras municipais e os governos estaduais têm liberdade e autonomia para celebrar convênios com essa finalidade, com base nos parâmetros que forem negociados e definidos entre os dois governos, respeitado então a legislação que disciplina a celebração de convênios. Quer dizer,
E muitas das vezes, esse recurso do Fundeb aqui, que é usado entre o município e o Estado, muitas das vezes ele não chega ao lugar que deve chegar, que é realmente a escola, para conseguir financiar tudo que a escola precisa. Muitas das vezes fica em corrupção, né, de prefeituras. Felizmente, essa é uma realidade brasileira. Claro, não acontece em todos os estados, nem em todas as cidades e municípios, mas já aconteceu em alguns municípios do interior e de alguns estados, né? Esse desvio de verba pública por parte dos prefeitos e também de vereadores da Câmara, dos vereadores dos municípios. Então, assim, infelizmente, é uma prática que acontece, não são todos os municípios que passam por essa questão, mas é uma realidade se a gente for pensar a nível de Brasil, por exemplo. Bom, vamos tratar um pouquinho do censo escolar e o valor do aluno por ano no Fundeb. O Fundeb que é um recurso extremamente importante, né? Assim, a gente tem percebido que há um contrassenso do governo federal, né, na sua permanência. Né? A gente viu agora, algumas semanas e meses atrás, aí, uma verdadeira votação em relação às dinâmicas da importância desse financiamento do Fundeb e parte do governo federal querendo não mais repassar esse dinheiro para os municípios e os estados. Então, o que é realizado então nesse censo escolar? Esse censo escolar ele é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, ligado ao MEC, em parceria com os governos estaduais, as secretarias estaduais de educação e municipais e prefeituras municipais. As matrículas, então, são levadas pelo sistema EducaCenso, que é um sistema online disponibilizado pela internet, que pede informações detalhadas sobre a escola, cada um dos seus alunos, dos seus professores, além das turmas onde eles estão, né? Essas informações devem ter como referência a última quarta-feira do mês de maio. Né? E aí, mediante após o levantamento, os dados são processados no sistema informatizado, mantido pelo INEP e publicados no Diário Oficial da União, com dados preliminares, normalmente entre os meses de outubro e novembro, e em seguida os estados e municípios dispõem de 30 dias para apresentação de recursos, visando então a retificação de dados eventualmente errados. Ao final de cada ano, os dados finais do censo escolar são publicados em caráter definitivo, não cabendo mais recurso de retificação. Essas matrículas, então, são consideradas para a distribuição dos recursos do Fundeb e são aquelas apuradas pelo censo escolar mais atualizado. Por exemplo, a distribuição dos recursos do Fundo 2008 toma-se como base, então, o quantitativo de matrículas levantadas no censo de 2007 e aí vice-versa. Vocês têm conhecimento preliminar mesmo de como é que funcionam, então, esses dados do censo escolar. Esses dados do censo escolar podem ser atualizados depois de publicados da publicação definitiva? Não, né? A atualização de dados só pode ser realizada por ocasião da realização do censo escolar do ano seguinte, pois os dados informados representam para todos os estados e municípios uma espécie de fotografia tirada na última quarta-feira do mês de maio, do respectivo ano a que se refere o censo, portanto, permitindo a atualização do mesmo, que seria uma forma de tratar aí, né, a atualização do mesmo, uma nova fotografia retratando a realidade de um outro momento, né? Então, é completamente diferenciado daquilo que a gente pensa, né, na operacionalização dos dados, né? A gente pode entrar aí e atualizar a qualquer momento, e não é assim. Você tem um período muito específico nessas plataformas. Bom, acesso a dados sobre o Fundeb. Aqui a gente vai trazer algumas considerações importantes, né? Esses repasses eles são realizados à conta do Fundeb e estão disponíveis por unidade federada, seja por estado ou município, na internet, na página do FNDE, né, no endereço eletrônico aí indicado. A partir do acesso à página, deve-se clicar no Fundeb, depois em consultas, na sequência clicar em consulta ao repasse de recursos, Secretaria do Tesouro Nacional, valores por origem de recursos e por mês, e consulta ao repasse de recursos, Banco do Brasil, valores por origem, por recurso e data de crédito
em período máximo de 60 dias entre as datas inicial e final. Ainda nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, podem ser obtidos extratos de conta do fundo disponíveis para os conselheiros do Fundeb, vereadores, membros do Tribunal de Contas e também do Ministério Público a fim de ter uma transparência melhor desses dados aí públicos e que qualquer pessoa que tenha qualquer cargo, seja fiscalizatório ou não, tenha acesso também a essas informações que são de cunho público, né, já que respeitam a lei de acesso à informação e que são, portanto, necessários e podem ser até, inclusive, pesquisados por acadêmicos. E aí, mais uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais do Fundeb. Onde se pode obter informações sobre os valores dos coeficientes de distribuição dos recursos, valor por aluno, ano e valores previstos do Fundeb. Esses são dados disponíveis por unidade federada, tanto para o Estado e município na internet, na própria página do FNDE, endereço indicado. A partir do acesso à página, deve-se clicar no item Fundeb, depois em consulta, na sequência em matrícula, coeficiente de distribuição de recurso e receita anual prevista por Estado e município e, finalmente, se opta pelo Estado que se quer conhecer e pesquisar. E nessa consulta vão se encontrar informações sobre as matrículas da educação básica consideradas no Fundeb e os coeficientes de distribuição dos recursos e dos valores financeiros anuais, portanto, previstos para cada governo. Olha o tanto que a gente já chegou no nível de transparência, extremamente importante para a gente compreender aí a importância mesmo desse recurso para a área da educação. Onde obter informações sobre o valor por aluno, ano e valores previstos no Fundeb. Esses dados estão disponíveis na unidade federada, Estado e município, na página do FNDE, tem o endereço aí, é bom consultar. A partir do acesso à página, deve-se clicar no item Fundeb, depois em consultas, depois na sequência, e clicar em valor aluno, valor aluno ano e receita anual prevista por Estado. Nessa consulta, vão se encontrar as informações sobre o valor aluno ano, estimado por etapas, modalidades e tipo de estabelecimentos de ensino de educação básica para todos os estados e ainda uma certa estimativa da receita do fundo do Fundeb para aquele ano, naquele município ou estado que você está pesquisando. Importante, gente? Acho que é uma forma da gente ter um equilíbrio aí de informações, para o município e, sobretudo, para os gestores públicos. Como obter os extratos da conta específica do Fundeb? E nesses casos, só os gerentes das agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica é que vão conseguir manter a conta do Fundeb orientados a fornecer o extrato da referida conta aos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo, aos representantes do Legislativo, vereadores e deputados, ao Ministério Público Federal e Estadual e aos tribunais de contas da União, Estados e municípios. Portanto, esses representantes aí podem, a qualquer momento, procurar o gerente da agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica e solicitar o extrato. É importante ainda destacar que as contas do Fundeb não estão protegidas pelo sigilo bancário, previsto no artigo 38 da Lei 4.595/64. Como essa conta é pública, ela está sujeita, antes de tudo, ao princípio da publicidade, que rege a própria administração pública, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, esse mesmo artigo dessa lei garantiu o acesso ao extrato da conta única e específica do fundo dos conselheiros do Fundeb. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da aplicação dos recursos. Esses recursos, então, do Fundeb, aqui eu acho que é uma parte muito importante, que a gente que é pai, que é mãe, professor, servidor público, também é importante trazer essa questão à tona. Os recursos do Fundeb, então, podem ser aplicados em despesas de exercícios anteriores? Não podem. Por quê? Porque esses recursos devem ser utilizados dentro do exercício que se referem, ou seja, em que são transferidos. Os eventuais débitos de exercícios anteriores deverão ser pagos com outros recursos que não são
originários, então, do Fundeb. O que pode ser pago com essa parcela de 40% dos recursos do Fundeb, então? Então, deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos, correspondente ao máximo de 40% do Fundeb, pode ser utilizado na cobertura das demais despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, previstas no artigo 70 da Lei 9.394 de 96 LDB, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecidos no segundo e terceiro do artigo 211 da Constituição Federal. Os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e médio. Esse conjunto de despesas compreende, primeiro, a remuneração e o aperfeiçoamento dos mais profissionais de educação, sendo alcançados nesta classificação os profissionais de educação básica que atuam no âmbito do respectivo sistema de ensino estadual ou municipal, seja nas escolas ou nos demais órgãos integrantes do sistema de ensino, e que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa com ou sem cargo de direção ou chefia, como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, as secretárias de escolas, os bibliotecários, serventes, merendeiros, nutricionista, vigilante, lotados em exercício nas escolas ou órgão, unidade administrativa de educação básica. Né? Olha o tanto que o Fundeb é importante para realmente remunerar toda essa parte estrutural aí, das escolas, né? E ainda ajuda e equilibra na aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, sendo alcançados por essa definição as despesas com, vamos lá, o que o Fundeb pode comprar, né? Compra de equipamentos diversos necessários do uso voltado para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema de ensino público, né? A exemplo aí de carteiras escolares, mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, etc. Atua também na manutenção do equipamento existente, máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, mediante aquisição de produtos, serviços necessários ao funcionamento desses equipamentos, tinta, graxas, óleos, energia elétrica, etc., que realizam de consertos diversos, reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões, etc., a ampliação, a construção de terreno e obra, ou conclusão de escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino, e também da conservação das instalações físicas do sistema de ensino, que atuam aí nos serviços de limpeza, na vigilância, material de limpeza, de higienização de ambientes, de desinfetantes, de ceras, de polimento, utensílios usados na limpeza e conservação, como vassouras, rodos, escovas e etc. Nesse sentido, o Fundeb também ele ajuda na reforma total ou parcial das instalações físicas do sistema de ensino, da rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, pintura das escolas, cobertura, piso, muro, grades, etc. Uso e manutenção de bens vinculados ao ensino, sendo caracterizadas nesse item as despesas com o uso de quaisquer bens utilizados no sistema de ensino, a exemplo da locação de prédio para funcionamento de uma escola, e com a manutenção do bem utilizado, tanto da aquisição dos produtos consumidos nessa manutenção, bem como de material de limpeza, de óleos, de tintas e etc., como na realização de consertos ou reparos necessários ao seu funcionamento, bem como de levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino, sendo inseridas nessa rúbrica as despesas com levantamento estatístico sobre aluno, professor, escola, estado, estudos e pesquisas, exemplo dos gastos com educação no estado ou município, sobre o custo aluno por série de educação básica, visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento da educação básica. E o Fundeb também ajuda a utilizar a realização das atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, sendo classificadas nesta rúbrica as despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação básica
dentre as quais pode-se destacar. E aqui vai destacar vários outros serviços, né? Serviços diversos de vigilância, limpeza e conservação, aquisição de material de consumo, né? Papel, lápis, borracha, caneta, grampo, fita adesiva, giz, materiais de limpeza, e demais órgãos do sistema de ensino, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens acima, aquisição de material didático escolar e manutenção do transporte escolar, sendo consideradas nessa classificação despesas com aquisição de materiais didáticos escolares diversos destinados ao uso coletivo das escolas, material desportivo utilizado nas aulas de educação física, por exemplo, ou individual dos alunos, seja a título de empréstimo, como é o caso do acervo da biblioteca da escola, composto de livros, atlas, dicionários, periódicos, etc., seja para fins de doações aos alunos carentes, exemplo, lápis, borracha, caneta, caderno, livro, cartolina, colas e etc., e da aquisição de veículos escolares para o transporte dos alunos da educação básica da zona rural e remuneração do motorista, além de manutenção desses veículos com combustíveis, óleos lubrificantes, conserto, revisão, reposição de peça, serviços mecânicos e etc. Tá? Importantíssimo a gente trazer isso, porque beneficia diretamente os alunos do meio rural. Bom, essas despesas, então, com pagamento de fonoaudiólogo e psicopedagogo podem ser custeadas com recursos do Fundeb, quanto à efetiva atuação desses profissionais for indispensável ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos, essas despesas podem ser, sim, custeadas com recursos do Fundeb, com parcela dos 40%. Essas despesas com aquisição de instrumentos musicais para fanfarras ou bandas escolares podem ser custeadas com recurso do Fundeb? Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a educação básica de forma preconizada no caput do artigo 70 da LDB. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recurso do Fundeb, ainda que os instrumentos musicais sejam utilizados pelos alunos da educação básica pública. Essas despesas com aquisição de material esportivo podem ser custeadas com recurso do Fundeb? Pode, né? Mas desde que esse material, seja lá o que for, né? Rede, bola, bastão, seja destinado à utilização coletiva pelos alunos de educação básica pública do respectivo estado ou município, nas atividades esportivas promovidas pelas respectivas escolas, como a parte de conjunto de modalidades esportivas trabalhadas nas aulas de educação física ou praticadas nas competições esportivas internas desses alunos. Despesas com aquisição e distribuição de uniforme escolar podem ser custeadas com recurso do Fundeb? Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução do objetivo das instituições educacionais que favorecem a educação básica na forma preconizada no caput do artigo 70 da lei da LDB. Tais despesas encontram-se mais próximas daquelas caracterizadas como assistência social, por conseguinte, não integram do conjunto de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do Fundeb, ainda que os alunos beneficiários sejam de educação básica pública, né, em específico. Despesas com aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar podem ser custeados pelo recurso do Fundeb? Também não, visto que existem outras despesas que se caracterizam como sendo de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Ao contrário do artigo 71 da Lei 9.394 de 96 LDB, que impede sua consideração aí. Essas despesas com aquisição de eletrodomésticos e utensílios utilizados na escola para fins de processamento e preparação da merenda escolar podem ser custeadas com recurso do Fundeb? Pode, desde que contemple escolas de educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos da educação prioritária dos estados e dos municípios, aí no artigo da Constituição que está sendo colocado. E dando continuidade, essas despesas com aulas de dança, língua estrangeira, informática, jogos, artes plásticas, canto e música,
em benefício dos alunos da educação básica podem ser custeados com recurso do Fundeb? Pode, né? Desde que essas aulas integrem as atividades escolares envolvidas de acordo com diretrizes e parâmetros curriculares. Nesse sentido, essas despesas com festas juninas ou festejos similares organizados e realizados com a participação dos alunos da educação básica podem ser custeadas com recurso do Fundeb? As festas juninas, sim, porque são caracterizadas como manifestação cultural, mas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem aí a educação básica na forma preconizada no caput do artigo 70 da lei da LDB, né? Então, a gente vai ter uma série de outros slides aqui que vão contemplar, então, essas discussões sobre do que pode e o que não pode ser feito no Fundeb, mas é imprescindível que a gente da área de gestão educacional conheça isso, né? Essas despesas com pagamento de passagem, diária, alimentação, pode ser custeado do recurso do Fundeb? Sim, desde que essas despesas sejam associadas à realização de atividades ou ações necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais contemplando a educação básica pública. A título de exemplo, podemos mencionar o deslocamento de um servidor para a participação de uma reunião ou encontro de trabalho em outra localidade, para tratar dos assuntos de interesse direto e específico da educação básica pública, do respectivo estado ou município, se observando os respectivos âmbitos de atuação prioritária entre estes entes federados, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 da Constituição. Da mesma forma, deve-se considerar o vale-transporte e o vale-alimentação, ressaltando-se que essas despesas devem ser custeadas apenas com a parcela dos 40% dos recursos do fundo. Essas despesas com edificação, aquisição, acervo e manutenção de bibliotecas públicas podem ser custeadas com recurso do Fundeb? Não podem, né? Essas despesas, então, são de natureza tipicamente cultural, portanto, não integram do conjunto de ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino na forma preconizada pela lei. Mas essas obras podem ser realizadas com recursos do Fundeb? Pode, né? Desde que relacionada à construção, ampliação, conclusão ou reforma das instalações físicas integrantes do patrimônio público do respectivo governo, estado ou município e utilizadas especificamente para a educação básica pública, né? Observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecido na lei aí da Constituição, do artigo. E aí, assim, essas despesas com a edificação de quadras ou ginásios poliesportivos em praça pública pode ser custeado com recurso do Fundeb? Não, né? Porque está em área de espaço público que seria do município. Essas despesas não são de natureza tipicamente esportiva, portanto, não integrantes do conjunto de ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo aí que está falando da lei da LDB. E aí, assim, o documento ele permanece, né? Perguntando, todas essas despesas, a educação de jovens e adultos pode ser beneficiada com o recurso do Fundeb? Pode, né? Desde que essas despesas possam ser realizadas em favor da educação básica pública regular e podem, de forma análoga, ser realizadas também em benefício da educação de jovens e adultos, seja em relação à parcela de 60% destinada ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério, ou pela parcela de 40% destinada a outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Desculpa. E aí vem também a limite de utilização dos recursos do Fundeb por modalidade de etapa de ensino? Não. Na verdade, ele atua nas 3 etapas, né, de ensino. Existe uma obrigação de se aplicar o mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério ou é uma impossibilidade pela lei de responsabilidade fiscal? Aqui é interessante a gente pontuar essa questão, né? Porque o Fundeb nos diz que a obrigação de estados e municípios destinarem um mínimo de 60% do Fundeb para fins de pagamento de remuneração do magistério emana da Constituição Federal de 88. Portanto, fora
do alcance de outro mandamento infraconstitucional que contenha regra distinta. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer o limite máximo de 54% das receitas correntes líquidas para fins de cobertura dos gastos com pessoal, não estabelece um mecanismo contraditório ou que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos do Fundeb e trata-se de critérios legais, de técnica e operacionalmente que sejam amigáveis. Em relação a essa capacitação profissional, eu não vou adentrar tanto, porque aí realmente o Fundeb, nesse caso, ele realmente financia a ajuda e a capacitação dos professores, né? Alguns professores, mas aí depende bastante de como é que está esse recurso aí, a administração desse recurso aí no município. E só são cursos de capacitação na perspectiva de formação continuada, voltada para atualização de sistematização e de aprofundamento de conhecimento na área que o professor leciona. Né? Então, assim, então tem essa questão, por exemplo, da utilização do recurso, pode utilizar a remuneração do magistério, né? O que efetivamente pode se pagar em relação a 60%, a Previdência ao FGTS. E aqui, o artigo 22 da Lei 11.494 de 2007 vai considerar que os profissionais do magistério, aqueles que exercem atividades da docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas de direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e de coordenação pedagógica, possam ser remunerados com recursos do Fundeb. Esses profissionais deverão ser da educação básica pública, no respectivo âmbito da atuação prioritária dos estados e municípios, conforme estabelecido ao artigo 211 da Constituição. E aí é importante destacar que a cobertura dessas despesas poderá ocorrer mediante a relação dos profissionais, desses profissionais integrantes do regime jurídico único do Estado e do município, quanto aos regidos pela CLT, além daqueles que se encontram formal ou legalmente contratados em caráter temporário na forma da legislação vigente. E aqui, só para finalizar, basicamente, foi essa questão aqui da importância aí de se ter um Fundeb para ajudar nas despesas de uma certa forma, tanto a âmbito estadual quanto municipal. Bom, próxima aula última aula a gente vai tratar sobre a gestão educacional e a importância dos planos políticos pedagógicos das escolas. E eu agradeço aí a atenção de vocês. Até a próxima aula.